Bom, vamos voltar então a falar um pouquinho sobre a teoria das crises dentro do pensamento marxista. Eu vou falar hoje especificamente de um grupo que eu acho bem interessante. Eu diria que é o grupo, dentro da tradição marxista, com um pensamento mais sofisticado com o qual eu não concordo. Que assim, eu vou chamar, simplificando, tentando homogeneizar um pouco um grupo que obviamente não é homogêneo, dos grundricistas. Por que eu dei esse nome? Quem não conhece, tem o Marx, quando estava já preparando para escrever o Capital, ele faz, né, tem uma série de rascunhos, que são textos preparatórios, né, ele já estava tentando já esboçar os livros do Capital, ele começava lá, via, opa, não está pronto ainda, fazia novas descobertas, largava um manuscrito e começava outro. Os Grundrisse são os manuscritos que ele escreve entre 1857 e 1859, acho que 1857 e 1858, me foge agora as datas certinho. Mas é muito interessante, né, porque são manuscritos muito volumosos e que ele passa, né, com questões que ele vai tratar do livro um ao livro 3. Mas não é o pensamento que vai aparecer mais tarde no Capital, uma série de questões que ele repensa depois e ele acaba, enfim, refinando, evoluindo. Porque o Marx, ele, principalmente ali, quem pegou o livro 2, né, principalmente o livro 2 dá para ver isso mais claro. Mesmo que não foi um livro que ele terminou em vida, ele deixou bastante avançado, mas ele trabalha ali especulando, né? Tentando exacerbar algumas tendências para ver onde aquilo poderia dar. Mas no livro 2 a gente vê isso dosado já, porque era um texto que ele estava preparando para publicação. Nos Grundrisse a gente vê isso num nível muito mais elevado. Principalmente quando ele está falando da teoria das crises, a teoria das crises no Grundrisse, aquilo, né, que os autores... Bom, para não perder o fio da meada aqui, eu tenho que voltar depois, deixa eu entrar direto no pensamento dos caras para explicar a leitura que eles fazem dos Grundrisse. Eu vou ficar principalmente num texto, deixa eu até aqui conferir o nome do autor que eu não conhecia. É Nuno Machado, o texto chama A Primeira Versão da Teoria das Crises de Marx. Por que a primeira versão? Porque ele vai argumentar que nos Grundrisse aparece uma primeira versão da teoria das crises e que ele vai rever essa posição já no Capital. E aí o autor, né, o Nuno Machado, ele vai argumentar que só a teoria das crises que o Marx apresenta nos Grundrisse concebe um fim certo, um fim derradeiro para a ordem capitalista. Então, qual que essa teorização do Nuno Machado? É muito parecida, se não falha a memória, ele cita, inclusive, alguns autores lá da Wertkritik, né, que tem uma posição bastante parecida lá, o Robert Kurz, o Anselm Yapp, enfim. Tem essa turma, tem o Postone, né, que um autor... enfim, são autores divergentes ali, principalmente o Postone, mas são todos autores que dão muita... que podemos chamá-los de grundricistas, porque eles têm uma influência muito forte, eles tratam... eles constroem o argumento deles retomando diretamente passagens, né, dos Grundrisse. E só um parênteses, também falando desse pensamento grundrissista, ele não se limita à teoria das crises. Há vários autores também que vão discutir outras questões, mas ali em cima de... retomando, né, passagens. Tem passagens assim, nos Grundrisse que são repetidas e repetidas, algumas expressões que aparecem lá principalmente e aparecem muito pouco em outros textos e ganha grande destaque, por exemplo, intelecto geral. O pessoal da USP gosta muito, enfim. Mas qual que é então essa primeira teoria das crises do Marx? Nas palavras aqui, então, eu vou tratar, retratar o pensamento, o argumento do Nuno Machado. Eu estou aqui colocando completamente em suspenso o meu juízo de valor daquilo
do que ele está argumentando. O Nuno, ele vai pegar lá passagens, né, dos Grundrisse que o Marx está exacerbando tendências, e ele vai mostrar que o Marx lá, ele flerta, ele percebe, ele pensa, ele, enfim, é, analisa a possibilidade das máquinas, né, de capital constante, de ter fábricas só com capital constante. Então, enfim, é maquinário, são robôs trabalhando com processando as matérias-primas, gerando as mercadorias finais e essas mercadorias vão para o mercado. Então é completa supressão da força de trabalho. O que isso significa em termos de valor? Significa que como o trabalho humano é o que gera valor, as mercadorias não têm valor. Então, se a massa de lucro ela é fruto da massa de valor gerada, de mais valor gerada, se não tem valor e não tem mais valor, não tem lucro. Então, se chega no momento assim que não tem lucro, não tem capitalista e a ordem capitalista irá ruir. Ou seja, ele está trabalhando com um caso extremo que é a completa eliminação da força de trabalho do processo produtivo. O Marx depois, ele lá no livro 3 do Capital, ele vai de fato, né, tratar do aumento da composição orgânica, composição técnica do capital, que em termos técnicos aumento, né, da relação entre máquinas para força de trabalho, que em termos de valor significa aumento da composição orgânica do capital. Enfim, isso é desimportante esse comentário aqui, só vai gerar confusão. Mas enfim, lá ele vai prever, né, esse aumento da composição orgânica do capital, o aumento da relação de máquinas para a força de trabalho, e que isso vai representar uma queda, uma tendência de queda da taxa de lucro. Mas veja aqui que para o Nuno Machado lá, essa diferença é fundamental. Nos Grundrisse, o Marx prevê a queda, completa eliminação da força de trabalho do processo produtivo, que ia culminar na eliminação, né, não seria mais valor gerado, né, seria gerada uma desmedida entre a produção de mercadorias e sem valor, porque não tem força de trabalho empregado no processo produtivo. Isso seria a primeira teoria das crises do Marx, que, portanto, ela é muito mais catastrófica para o capitalismo, porque ela impõe um fim derradeiro. Sem força de trabalho no processo produtivo, não tem capitalismo. Aí o Nuno Machado argumenta que depois tem uma segunda teoria das crises, que é a que vai aparecer lá, principalmente no livro 3 do Capital. Não. O argumento vai sendo construído desde o livro 1, mas que vai chegar lá no livro 3, naquilo que seria a queda tendencial da taxa de lucro. Bom, então eu vou encerrar aqui. Eu acabei avançando em algumas outras coisas que eu não queria. Acho que pode ser até que esse vídeo tenha ficado um pouco mais confuso do que eu gostaria. Se ficar, vocês comentam aí, enfim. Eu vou tentando arrumar essas questões aí nos próximos vídeos. O que eu queria chamar a atenção, então, essa teoria das crises, né, que eu acho bem sofisticada. Aqui eu tentei simplificar, tentei apresentar o argumento final, né, no que ele culmina. O artigo, vale muito a pena ler esse artigo do Nuno Machado, eu vou tentar lembrar de deixar o link aí nos comentários. Vale a pena ser lido, mas eu tenho uma série de reservas em relação a ele. Então é isso, nos vemos aí nos próximos vídeos.